Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, pessoal, um assunto certamente que vai interessar aí a muita gente que está acompanhando, assistindo ao quadro de Olho na Educação, que é justamente a questão que envolve os erros gramaticais, porque não é comum, claro, não é, a gente observar pessoas cometendo erros de gramática, algumas situações, não é? Alguns termos que confundem, os verbos, enfim, mas eu estou aqui com a professora Cássia, que é professora de letras, ou seja, sabe tudo e mais um pouco, né, sobre a língua portuguesa. Não é verdade. É verdade, sim. E vai conversar conosco. Antes de mais nada, muito obrigado, viu, professora, por aceitar o nosso convite, participar aqui do quadro de Olho na Educação, que aborda temas super importantes. Boa tarde, então, André. Boa tarde também àqueles que me assistem. Eu que agradeço o convite e começo fazendo uma retificação. Não é verdade que eu saiba tudo. Ninguém sabe tudo, não é verdade? Olha só, é verdade. Tanto que a língua portuguesa é uma língua complicada, né, professora? Não. A língua portuguesa é tão complicada quanto as demais línguas. Ah, não acho não. Todas as línguas Imagina um estrangeiro falando vós vades, por exemplo. Não, todas as línguas são estruturas de mesma complexidade, né? Independentemente de ser estrangeiro, o falante de português hoje em dia não usa uma expressão como essa, vós vades, né? Isso já está fora do português contemporâneo, né? Então é um tipo de uso que a gente vai encontrar nos textos mais antigos, literários, eventualmente em na de concurso Bíblia, público, talvez? Eventualmente até textos na Bíblia, etc, etc. Alguns concursos seguramente. Bom, mas as pessoas elas têm uma certa dificuldade, né? Não todo mundo, evidentemente. Por quê? Por exemplo, a gente tem algumas situações, professora, que às vezes não é tão fácil de entender sob o ponto de vista normal, comum. Por exemplo, quando a gente vai se referir, depois gostaria que você explicasse o porquê e tudo mais, ao verbo haver no sentido de existir, a gente coloca ele no singular. Mas assim, se você for levar o pé da letra, puxa vida, houveram alguns torcedores no estádio de futebol. Completamente errado, mas não são alguns torcedores? Por que o certo então é falar houve alguns torcedores? Porque é um verbo que a gente chama de impessoal, né? O verbo que é impessoal, ele não faz a flexão de pessoa. Então, o haver, os verbos que se referem a fenômenos da natureza, como chover, ventar, relampejar, assim por diante, nós temos uma série de verbos que são impessoais. Então, houve muitos torcedores no estádio. E o chover? O chover entra dentro desses que eu acabei de mencionar. Choveu muito ontem. Né? Choveu muito ontem. Em geral é como que a gente diz, né? Então não se fala, por exemplo, choveram vários dias seguidos. Não, choveu em vários dias seguidos. Tá vendo? Choveu em vários dias seguidos, né? Então são os fenômenos da natureza: chover, ventar, relampejar, nevar, garoar, enfim. Todos esses. Super importante aí, esses esclarecimentos da professora Cássia. Outra situação, professora, que a gente vê até com uma certa frequência, é o verbo fazer. Quando a gente vai falar, por exemplo, que faz alguns anos, também tem que ser no singular, né? Sim. A gente estava até brincando, professora, antes do início da entrevista, eu falei que eu fiz jornalismo aqui na PUC, e já faz 20 anos. E eu falei, faz 20 anos. Mas, às vezes a gente vê algumas pessoas falando fazem 20 anos. Sim. Erradíssimo também. Eu não usaria esse termo erradíssimo, né? É o que a gente chama de desvio gramatical. O que acontece é que há, muitas vezes, da parte do falante, uma tentativa de, vou usar entre aspas, acertar, né? Então, se a concordância de número ela é feita em inúmeros casos, né? Os meninos jogaram bola, né? Aqueles livros
eram ótimos e assim por diante, a tendência natural do falante, quando ele vê a presença de muitos anos, é tentar levar o verbo para o plural, né? Mas, mais uma vez, a gente entra na situação da impessoalidade, né? Então, nós temos muitas expressões assim, em muitos usos corriqueiros, por exemplo, digamos vamos dar assim. exemplo para o pessoal entender em casa certinho. Tá. Que exemplo? Ah, que eu dei o exemplo? Isso. Ah, não me ficou claro. Achei que você ia dar os exemplos. Ué, além do haver, além do fazer, outras situações em que a gente não leva para... Ah, quer ver um uso que é muito frequente e você vê? O tratar-se de, né? As pessoas fazem a concordância, mas ele também é impessoal. Então, assim, trata-se de pessoas muito sérias e competentes. E não tratam-se de pessoas muito sérias e incompetentes. Então, nós temos inúmeros casos aí de impessoalidade, né? Então, o que significa isso? É um verbo sem sujeito, certo? Porque quando a gente tem o sujeito, que vai estar sempre, então vamos chamar um sujeito de sintagma nominal, quem que vai estar lá no lugar do sujeito, né? Vai ser um substantivo, pode ser um substantivo acompanhado de um artigo, um substantivo acompanhado de um pronome possessivo, um substantivo com adjetivo, enfim, nós temos várias possibilidades. Podemos ter também só pronomes pessoais, eu e você, né? Eu e você estamos conversando, né? Então, nós estamos conversando. Então, a gente sempre vai fazer a concordância com o sujeito, né? E para ver se tem sujeito, não tem jeito, a pergunta é quem é o verbo, né? Quem estamos conversando? Nós, né? Eu e você estamos conversando, né? Agora, choveu muito ontem. Quem choveu muito ontem? Não tem jeito. Não tem. Faz muitos anos que eu não te vejo. Quem faz muitos anos? A gente não encontra o sujeito, entende? Então, nós temos todos esses casos, né? Agora, realmente, só ir para os livros de gramática e ler e tentar decorar todas as exceções e tudo, não é o melhor caminho. Não estou dizendo que os livros de gramática não devam ser consultados, eles devem, assim como os dicionários, claro. Né? O que eu estou dizendo é que é muito importante, no fim, ler e escrever continuamente. É isso que vai garantir uma boa proficiência, além da consulta aos livros de gramática. Então, o importante, de fato, é ler muito, né? Ler, escrever, praticar a leitura, ler, escrita, né? escrever e reescrever, né? Porque ninguém nasce sabendo ler nem escrever, nós aprendemos, né? E no caso tanto da leitura quanto da escrita, a gente tem que praticar continuamente. Sobretudo a escrita, a gente só aprende a escrever escrevendo. E quem escreve, erra. Né? Então a gente erra, o que a gente faz? A gente continua a escrever para não cometer mais pelo menos aquele erro. Olha só! Então a gente tem que escrever, reescrever continuamente, isso, né? E escrever de novo para escrever melhor ainda e assim vai. E é por isso que quanto mais, não é, a gente treina e mais a gente tem o costume de escrever redações, melhor a gente acaba se saindo, né, professora? Você está falando em termos de concurso, de vestibular, de tudo, assim? Tudo. Não, qualquer tipo de gênero textual, se você se decidir a escrever, ele vai representar algum ganho para você, isso é inegável, né? É que nós temos a tradição escolar, né? Em geral, na escola, o que se escreve muito é a dissertação, né? Fica-se com aquela ideia do exame vestibular, que é o gênero mais cobrado, uma dissertação expositiva argumentativa ou argumentativa. Então, o aluno acaba escrevendo muito esse gênero textual, sobretudo no ensino médio, né? Mas no fundamental a gente tem alunos escrevendo também outros gêneros, às vezes crônicas, às vezes pequenos contos, né? Recontos, né? Então você vai recontar uma história, sim, né? E logicamente, em verdade, quanto mais escrever, melhor, né? Bom, professora, essa aqui é para mim fazer ou para eu fazer?
também, né? Para eu fazer, né? Para eu fazer. Para eu fazer, né? Porque o que a gente tem? O mim é um pronome oblíquo, né? E a regra, entre aspas, em português, é que o sujeito só deve ser ocupado pelo o pronome do caso reto, né? Então nós temos o reto e o oblíquo. Então o reto como sujeito, o oblíquo como objeto. Então pode ser objeto direto, objeto indireto, em geral, mais frequente, objeto indireto, né? Mas cada vez mais as pessoas estão falando para mim fazer, né? E como a língua ela não é imutável nem uniforme, as mudanças vão se processando, ainda que demorem assim séculos, né? Pode ser que lá no futuro, daqui a uns 400 anos, para mim fazer não seja mais visto como um desvio gramatical. Olha só. Por enquanto, ainda é. Isso, hein? Ainda é, né? Você tem o caso, e tudo em língua, há uma questão de um certo conservadorismo, né, que acaba prevalecendo, né? Nós estamos em 2023, é isso, né? Isso. Eu ia falar até 2021, olha como eu estou bem. A pandemia me tirou do prumo, né? Todos nós, né, professora? Então, tivemos um poeta, o Oswald de Andrade, né? Ele fez, na década de 20 do século passado, portanto, 100 anos atrás, um poema chamado Pronominais, né? Então, ele começa assim: dá-me um cigarro, diz o professor, o aluno, o mulato sabido, mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então, vejam, isso foi há 100 anos atrás, a literatura questionando essa questão das regras gramaticais, problematizando. Ainda hoje o professor é obrigado na sala de aula a falar: olha, se você escrever me dá um cigarro, haverá alguém que vai dizer que está inadequado, que é um desvio, não pode ser uma próclise, tem que ser uma ênclise, né? Então nós temos isso também, né? Os escritores em geral, eles acabam subverter, são eles que começam a subverter um pouco, também eles, né? E depois que muitos subverteram, aí lá na gramática entra um capítulo em que se passa a aceitar determinado uso. Mas é tudo um pouco complexo, né? Eu creio que a professora Cristina, que já esteve com vocês também, tenha falado um pouco sobre essas questões. É isso aí, é isso aí. Bom, uma dúvida que a galera tem, professora, principalmente nos tempos que o pessoal usava relógio, né? Hoje em dia a galera vê, né, as horas no celular e tudo mais. É 1h da tarde ou são 1h da tarde? É meio-dia ou são meio-dia? Com a palavra, a professora Cássia. Ué, é 1h, é meio-dia, não é? Agora, são 2 horas, são 12 horas, não é? Então é a questão do plural, né? A marca de plural, que a gente vai ter que olhar. Boa, boa. E quais as dicas que você dá para a gente finalizar, para o pessoal cometer cada vez menos erros, além, evidentemente, de ler bastante, né, de escrever? Eu acho que primeiro ter um ouvido muito atento, Olha aí. né? Sobretudo quando você se encontrar numa situação em que você vê algum falante que ele se expressa com muita fluência, muita naturalidade, muita assim pertinência, a gente aprende muito observando também, né? Mas indiscutivelmente ler e escrever são, né? Por mais que o aluno na escola pense: quando eu vou escrever de novo, vai escrever de novo. Você precisa escrever e reescrever para melhorar, né? E claro, consultar as gramáticas, consultar os dicionários, consultar os bons autores. E às vezes a gente não acha também todas as respostas nas gramáticas, né? Tem essa questão. Então aí às vezes a gente tem que buscar no autor. Eu mesma, numa determinada ocasião, a dúvida que eu tinha, e eu escrevi num grupo que eu tenho de colegas de graduação, né? Estudamos na Unicamp, e a dúvida era publicar determinado livro sob o título de Diário Completo ou sob o título Diário Completo.
E aí você vai na gramática, revira a gramática e não tem. Se é sob o título de ou é sob o título simplesmente. E depois que eu revirei muito, não achei, aí eu comecei a olhar outros livros e achei um uso de sob o título de no Antônio Vieira, no Euclides da Cunha. Eu falei, bom, se o Antônio Vieira e o Euclides da Cunha escreveram assim, eu vou escrever assim também. E foi como eu resolvi. É Tá isso bom? aí. Boa, muito obrigado, viu, professora? Super bacana aí a entrevista. Eu só discordo porque eu acho de fato que a língua portuguesa ela é difícil. Eu sempre tive uma facilidade, não é, com humanas, por outro lado matemática, química, eu sou péssimo. Mas hoje mesmo eu estava tratando desse assunto, né? Em sala de aula, todas as línguas elas são igualmente fáceis ou igualmente difíceis. Então o português ele é uma língua tão fácil que uma criança aos 3 anos de idade ela já domina a língua. E ao mesmo tempo ele é tão difícil que os gramáticos e os linguistas ainda não conseguem descrever a língua inteira em toda a sua complexidade. É verdade. Então é verdade. uma questão é o uso, outra questão é a descrição e a análise. É isso aí, show de bola. Valeu, professora. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.